organizado no âmbito da terceira Feira Social Digital. Eu gostava de registrar que com esta sessão ultrapassamos os 300 participantes nas sessões já realizadas. Portanto, esta é a quinta sessão e estamos com mais de 300 participantes. Acho que é de assinalar o interesse e a mobilização que temos registado nestas sessões, e isso deve-se também à pertinência dos temas, e aqui agradecer a colaboração da UDIP Santarém, porque a proposta de temas e a proposta de programa que foi alinhada em conjunto mostrou-se efetivamente acertada pela adesão que temos registado. Referi também que temos ainda mais 3 sessões para realizar. Portanto, no dia 23, esta semana, vamos ter uma sessão sobre o emprego mais digital, e depois no dia 28 e no dia 30, as 2 últimas sessões no âmbito desta Feira Social Digital. Esta sessão é dedicada à importância da humanização dos cuidados, portanto, um tema cada vez mais importante na sociedade hoje em dia, e queria agradecer ao Padre Ricardo Madeira, aqui em dupla representação, em representação da UDIP Santarém, mas também como uma das pessoas que nos irá falar um bocadinho sobre este tema, e à doutora Patrícia Mendes, do Centro Social do Divino Espírito Santo, que irá também falar e apresentar-nos aqui um bocadinho da sua experiência sobre este tema. Portanto, eu desejava uma boa sessão a todos e passava a palavra ao Padre Ricardo Madeira em nome da UDIPS e para depois dar seguimento ao tema. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, especialmente a Nersan, ao Dr. Pedro, que hoje nos acolhe e que, com estas palavras, também nos estimula a estarmos cada vez mais e melhor neste trabalho e neste meio. Esta dimensão social, que está no meio de outras, da Nersan, é para nós todos um grande desafio. E quem está na dimensão social sabe o quanto é importante trabalharmos com as pessoas e especialmente trabalhar para as pessoas. É nesse sentido que a UDIP Santarém também está empenhada em fazer o seu melhor com as associadas e com toda a dimensão social, com todas as entidades, e por isso queremos ser também parceiros nesta dimensão da humanização, porque nós percebemos tudo o que é humano precisa de ser cuidado, e é com este cuidado que também hoje queremos participar nesta sessão. Agradeço então o convite, a parceria que temos e esta colaboração que podemos hoje dar de uma forma simples. E eu, quando fui desafiado, lembrei-me que teríamos aqui uma belíssima oportunidade também com a doutora Patrícia, que tem experiência nos cuidados, quer na área da saúde, quer na área social, e por isso foi um desafio. Eu depois darei mais algum input, até numa dimensão que às vezes fica pouco esquecida, mas hoje sabemos que é muito integrada e que precisa de ser, que é uma dimensão de espiritualidade, que vai para além da dimensão religiosa. Não estamos nesse ponto. Estamos numa dimensão dos cuidados e da humanização dos cuidados, que precisa de sentir e precisa de ver o sentido da vida, o sentido para além do quem sou, como é que os outros me veem, o que é que eu faço em prol dos outros, para servir os outros, o que é que a minha vida acrescenta à vida dos que estão à minha volta. No fundo, o que é que podemos também melhorar? E nisso a humanização dá-nos um sentido muito grande, e depois devemos chegar ao final deste momento também com tempo para diálogo. Por isso, não quero amassar, passava desde já a doutora Patrícia. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço, antes de mais, ao desafio sempre do meu bom amigo Padre Ricardo, que me dá sempre alento para participar também nestas questões que me são muito próximas e dar o meu contributo. Parabenizar a Nersan e o DIPS por esta iniciativa e agradecer o convite que me foi endereçado também por vós, a nível institucional, e aguardar pela quarta-feira social, dado que esta já foi e é um sucesso, e aguardar pela mesma. Acho que faz todo o sentido a continuidade e esta partilha e troca de experiências e vós, enquanto promotores desta iniciativa. Cabe-me fazer esta apresentação partilhada com o Sr. Padre Ricardo, muito grata.
falar sobre um tema que parecerá estranho aos humanos, falar sobre humanizar, mas nos dias que correm cada vez mais é necessário pararmos, repensar práticas, repensar nas necessidades e pôr-nos em perspectiva na arte de cuidar, numa forma muito fácil, que será facilitadora para todos quantos são cuidadores e técnicos, que é como é que eu gostaria de ser cuidado. E se pensarmos desta forma, todas as práticas e técnicas e teorias serão muito fácil de serem imbuídas numa prática humanizada nas instituições. Eu vou partilhar uma apresentação que elaboramos, espero não falhar. Só um pouquinho. Não sei se estou a ser bem sucedida. Estou a ver ti, mas à frente. Está. Obrigada. Então, por definição, humanizar, e não vos quero amassar muito com esta questão de raiz que podemos encontrar em qualquer dicionário, mas efetivamente humanizar significa tornar humano, dar uma forma humana, dar uma condição humana. Ficar mais compreensivo, bondoso, sociável. Parece estranho, como estava a falar de humanização para seres humanos, já que humanizar devia ser parte da nossa natureza enquanto homens. Porém, mais uma vez, reforço que neste contexto é importante que se faça uma revisão profunda do nosso cotidiano, das nossas práticas, com o objetivo de criar melhores equipas de trabalho, onde se valorize não só a dignidade da profissão, mas, sobretudo, a dignidade do utente. Então, humanizar não será mais nesta dimensão humana do que uma atividade que deve ser gerida pelo coração, com sensibilidade às necessidades do outro, necessidades estas que têm que ser encaradas de um ponto de vista global. É algo que é característico do relacionamento entre os homens, e este relacionamento de afeto, de emoção, deve ter como prioridade a dignidade do outro, o respeito e o direito da pessoa como ser humano. No fundo, diariamente, na nossa prática, é proporcionar as condições de vida, independentemente das condições sociais, económicas, políticas ou religiosas dos indivíduos. Comprometendo total e de uma forma responsável as nossas ações na relação com o outro, devendo ser uma missão de todos e de cada um de nós. Humanizar é expressar os nossos sentimentos sinceros, ter consciência de que aquele que cuidamos tem uma vida, uma história, tem uma personalidade e tem as suas idiosincrasias. Como tal, independentemente dessas idiosincrasias, nós devemos agir num respeito total pelo mesmo, considerando a sua individualidade, com caridade, de uma forma generosa, construindo e respeitando os valores morais e éticos dos indivíduos e as crenças e saberes de cada um. É procurar, então, humanizar, dar condições de vida, dar dignidade, atendendo sempre aos princípios da ética e da deontologia. Muito bom. Alguém tem o micro ligado? Prosseguimos. Na nossa prática diária, vamos perceber que naquilo que decorre do processo de envelhecimento, e se estivermos a direcionar a nossa apresentação mais para esta representação das instituições da economia social, mais ao nível da terceira idade, vamos perceber que nas tarefas evolutivas do desenvolvimento, o envelhecimento traz consigo não só a fragilidade física, mas também fragilidade emocional, maior vulnerabilidade, e humanizar será também, do ponto de vista dos profissionais e do ser humano, procurar diariamente minorar o sofrimento dos utentes, o sofrimento das famílias, identificando medidas de apoio, quer às famílias, quer ao utente e quer às equipas de trabalho.
Estes apoios não podem deixar de conceber o indivíduo como um todo, com a sua natureza física, as suas necessidades de suporte psicológico, social, emocional e também espiritual. No fundo, humanizar implica ter uma noção integral das necessidades do indivíduo, compreender o ser humano como um todo, trabalhando as crenças e as necessidades do indivíduo e promover uma eficaz adaptação dos estados emocionais e das necessidades do indivíduo face às tarefas que decorrem dos seus processos de envelhecimento e ou doença. Neste sentido, e trazemos uma pirâmide das necessidades de Maslow, toda a gente já, que aqui presente, por certo, está bem familiarizado com esta teoria da motivação e a hierarquia das necessidades, mas vão emergindo intervenções que são complementares às necessidades identificadas na teoria do Maslow, complementares às intervenções sociais, médicas, de suporte às necessidades básicas, e como noção integral, não podemos então escamotear esta dimensão espiritual, as ditas necessidades espirituais dos indivíduos. A necessidade do indivíduo de desenvolver uma espiritualidade saudável e com qualidade. Mas ninguém melhor que o Sr. Padre Ricardo para poder dar o contributo da visão da Igreja sobre a espiritualidade como parte da humanização dos cuidados. Sr. Padre Ricardo. Nós estamos a ouvi-lo. Pois, é os microfones, é a tecnologia. Então eu agradeço também esta introdução e assim dar uma breve, porque não quero nadar também para fora de pé, porque a espiritualidade está para além daquilo que até podemos pensar, o Padre vem-nos falar da religião. Não, estamos a falar das necessidades espirituais que estão também muito identificadas e hoje estão a ser tratadas e eu vou socorrer-me até de trabalho feito pelo Instituto São João de Deus, que tem sido muito incentivador até deste caminho da espiritualidade, para cuidar da pessoa em todos os momentos da sua vida e, sobretudo, para dar respostas nos momentos em que as pessoas estão a caminhar para o ocaso da vida. E tem sido algo muito tratado nos cuidados paliativos, tem sido algo muito valorizado até nos hospitais e foi nessa base que eu próprio procurei um pouco mais na humanização dos cuidados de saúde. E creio que tem havido belíssimas experiências, quer ao nível médico, quer ao nível da saúde, quer nos vários âmbitos do sofrimento humano, onde a pessoa procura o sentido para a própria existência. E deixa-me dizer, logo nessas necessidades espirituais, está a necessidade de ser reconhecido como pessoa. E por isso esta dimensão de humanizar é algo tão básico que, como dizia já a Patrícia, podia não ser quase legítimo. Estamos a perguntar, somos todos humanos, mas não devíamos nós já viver essa humanização? Sim, mas às vezes esquecemos e esse é um problema. Quantas vezes há sofrimentos que dizemos que são sobre-humanos, há condições de vida subhumanas, há dimensões que saem para fora. Por isso, o sermos reconhecidos como pessoas, a necessidade de amor é algo que nós todos dizemos e afirmamos que sim. Depois cada um saberá vivê-lo à sua forma, mas esta capacidade da empatia e da relação com o outro. E quando a necessidade vai avançando na vida, é preciso reler a própria vida. E nós vamos fazendo essa releitura, dando sentido à própria existência. Por isso, este primeiro tópico, o dar sentido à existência e à vida, tem logo um caminho que se faz com os outros. E depois há uma dimensão de reconciliação com o próprio, com o mundo,
e que nós precisamos, muitas vezes, de expressar esses sentimentos com símbolos, a necessidade de pôr as coisas em ordem. E nesta dimensão simbólica, depois muitas vezes vem então até a dimensão religiosa, mas que impele para a transcendência. A ideia de Deus está muito presente em toda a nossa história, mas depois a forma como nós vamos viver é dando força àquilo que é humano. Eu costumo dizer muitas vezes, Deus não nos tira nada, mas dá-nos força para viver melhor. Por isso podemos avançar mais um pouquinho, tenho que pedir essa ajuda. E já estamos aqui, várias dimensões, também nesse slide. E aqui, muitas vezes, no contexto da espiritualidade, nós procuramos pessoas que possam ajudar. E é nesse sentido que quer os capelães, quer pessoas com formação na área da psicologia e outras, têm ajudado e precisam de ajudar a fazer um caminho, e especialmente aqui também voltado para quem vive maiores dificuldades, com uma presença compassiva, uma presença empática, uma presença capaz de criar uma relação, onde a pessoa reconhece os limites e ajuda a reconhecer os outros. Mas é preciso estar numa atitude plena, genuína, o distinguir entre os meus valores, os valores do outro. E por isso quem acompanha precisa de criar um espaço de diálogo e de comunicação para que haja um crescimento pessoal. E esta, muitas vezes, é a oportunidade que a pessoa tem de se libertar das suas prisões, dos seus medos e ter aqui uma ajuda que leve a ir mais além. Podemos avançar. A busca de sentido, vamos voltar ao que já tínhamos também dito, depois a busca da conexão com o mundo à volta e a espiritualidade, neste contexto de vulnerabilidade, que deixa muitas vezes a pessoa ou revoltada ou incapaz de sair dos seus medos e por isso é preciso viver esta busca de um sentido, porque as pessoas muitas vezes têm o suficiente com que viver, mas depois perdem também aquilo por que viver. E assim têm os meios e podem não ter o sentido, mas é isso que precisa de ser encontrado, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E aí é preciso reduzir aquele sofrimento espiritual e a própria dor para viver a esperança e para afirmar a dignidade humana. Isto vai ajudar a viver melhor cada dia e vai aumentar o bem-estar, porque nós todos, ao lidarmos com pessoas, podemos perceber que queremos é que as pessoas tenham dignidade, tenham bem-estar, tenham qualidade de vida e que por isso também sintam esperança e queiram, no fundo, viver. Vamos mais um passo. O cuidado humano é exercitado, é vivido e o sentido de cada um, envolvendo os atos, princípios, valores e ética. Mas aqui eu deixava mais um passinho à Patrícia e, entretanto, já lá voltamos. Mas deixem-me só dar aqui um aspecto que no outro dia trabalhava, um bocadinho em termos de testemunho. E era um exercício feito entre a separação do que era o espiritual e o religioso. E no âmbito espiritual, o que é que as pessoas pediam? No religioso, os momentos de oração, os sacramentos, a presença, os pedidos de oração, os pedidos de perdão a Deus. Bom, esse era o momento chamado religioso, mas que se toca profundamente com a dimensão espiritual, do ser acompanhado, do ter aquele abraço que está, de quem está presente, o ser ouvido, o ter um consolo de saber que não está só, o poder manifestar as suas angústias,
o poder afirmar o sentido da vida e depois a reconhecer também nesta dimensão espiritual todo um para além daquilo que é então o momento presente, que não é uma criação do próprio, mas é um sentido espiritual de uma pertença a um mundo que leva para além. Isto também faz parte do cuidado e da humanização. Obrigada, Padre Ricardo. Este cuidado humano, e dar-vos agora a minha visão da componente técnica do cuidado e desta reflexão, de trabalho contínuo de reflexão sobre as ações, reações e atitudes que temos enquanto profissionais com os nossos utentes, é uma atitude que deve ser contínua. O cuidar tornou-se muito mecanizado, por força também das rotinas, às vezes fragmentado, tanto que as pessoas que cuidam muitas das vezes, ou até como mesmo as que recebem cuidado, às vezes esquecem-se que aquele momento, aquela qualidade de cuidar constitui não só uma ação, um valor, mas um comportamento. Por isso, não deve ser vista a humanização como um estilo de cuidar, mas sim o dever, uma prática humanizada deve ser o dever de quem escolheu cuidar de pessoas como o seu legado. Empatia. É impossível falar de humanização de cuidados sem falar de uma relação empática, de calçarmos os sapatos do outro. Eu começava esta apresentação falando nisto mesmo, que é muito fácil se compreendermos que em determinada altura da nossa vida, independentemente do processo de envelhecimento ou não, podemos ter um processo de doença e podemos ser nós a necessitar. Como é que gostaríamos que fosse? Como é que gostaríamos de ser tratados? Humanizar, então, é pensar, é colocar-nos de uma forma empática no lugar do outro, compreendendo, e como já vimos, como um ser biopsicossocial, o tal grande chavão, e espiritual, com necessidades diferentes. E ainda no âmbito da espiritualidade, dar aqui realmente uma chega. Todos nós, enquanto técnicos, conhecemos ferramentas como os planos individuais de intervenção e até mesmo nos planos individuais de intervenção já se contemplam a identificação dessas necessidades espirituais. Portanto, o ser deve ser compreendido na sua totalidade e religiões à parte, ou seja, na necessidade da sua espiritualidade. Compreender então também que, apesar de todos os equipamentos, respostas sociais que possam existir, o utente está a ser cuidado por pessoas que lhe são estranhas, locais que lhe são desconhecidos, expondo muitas vezes a sua intimidade em situações de fragilidade, de vulnerabilidade, que, enquanto cuidadores, nós não podemos negligenciar. E então humanizar visa justamente trazer esse máximo de conforto e de cuidado para com o utente, como pessoa. Num contexto de trabalho, enquanto direção técnica ou gestão de equipas, é importante ir orientando quem cuida a dar este tal tratamento individualizado frente às necessidades que cada um identifica. E daí eu vos vir falar então desta minha perspectiva do ponto de vista mais técnico, enquanto profissionais, enquanto elementos de direção, de coordenação de equipas, o que devemos humanizar nas nossas instituições. Reforço de vínculos com os idosos, reforço de vínculos com os familiares, é de uma máxima importância promover esta interação, esta aproximação, para também que a família se consciencialize que é importante a presença junto deles, independentemente da resposta ser de uma EPI, de um SAD, de um centro de dia. É importante manter o vínculo dos utentes com os familiares, dos utentes com as equipas, das equipas com os familiares. Na prática diária da promoção de atividades, as mesmas devem ser
prazerosas, relacionadas com os interesses dos utentes, não impostas, respeitar essa individualidade de cada um. Há utentes que não se identificam com algumas atividades realizadas e nem por isso deve haver uma avaliação negativa a propósito dessa não participação. E fazer um fato à medida daquilo que são os interesses dos utentes. Humanização nas instituições passa também pelo investimento nas atividades de valorização da autoestima, e aqui falamos também das atividades da estética e da autoimagem. Ainda na última apresentação, a colega do SVESA fez realmente um realce que a instituição promove nesta componente, e de facto percebemos junto dos nossos utentes que é algo que lhes traz um aumento substancial das suas crenças autoadaptativas, da sua autoestima, promove-lhes um bem-estar que, ainda que seja subjetivo, para eles é bastante substancial. Portanto, há que investir nesta prática junto das instituições. As rotinas devem ser progressivamente preteridas. Bem sabemos, por força das exigências e sobrecarga de funções e tarefas, cedemos às rotinas, mas não devem as mesmas... como é que eu ia te explicar? Não devem as mesmas assoberbar de maneira a que não se compreenda a delicadeza do ato de cuidar. Ainda que estejamos muito sobrecarregados de tarefas, o momento de cuidar, independentemente de qual a tipologia de cuidado, é um momento em que devemos dar o nosso melhor, podendo não ter as condições ideais reunidas. Cuidar é tocar, cuidar é ser delicado, cuidar é fazer as coisas com alegria, num simples gesto, num olhar, e faz toda a diferença no tratamento que temos com os utentes. Aqui, quando eu coloco este realce da análise caso a caso, deixar só aqui este parênteses. Nem todas as rotinas são maus princípios. Há rotinas que importa ter nas instituições, sobretudo com alguns utentes. Se estivermos a falar sobre quadros demenciais, a rotina é um elemento securizante, é um elemento que deve manter um esquema de segurança e de conforto. Não podemos ceder à execução das tarefas só porque sim, mas todas as tarefas fazê-lo com amor. No fundo é isto, é cuidar com amor. Nas instituições podemos ter práticas humanizadas também ao nível dos espaços, que devem ser acolhedores, atrativos, adaptados. Os ambientes devem ser decorados de forma a serem atrativos, estimulantes e o menos institucional possível. Sabemos que a estética contribui para que o idoso crie uma imagem positiva do espaço onde está inserido, sentindo uma maior pertença num espaço com que se identifique e que seja visivelmente e esteticamente apelativo. O ambiente deve ser seguro, neste caso deve ser acautelado que os objetos suscetíveis de causar perigo não estejam realmente ao acesso. Este ambiente seguro faz parte também da conservação, manutenção, a arrumação e a limpeza das áreas e dos equipamentos, não só por questões de higiene, mas porque favorecem o bem-estar. Uma casa arrumada traz conforto. E é isso que devemos fazer em cada uma das nossas casas, instituições, ter a casa arrumada, acolhedora, que promova uma sensação de bem-estar, com espaços limpos, arejados, iluminados, e manter o nosso local de trabalho o mais limpo possível, para nos sentirmos assim bem. Também ao nível das AVDs, e aqui poderíamos ter só uma comunicação sobre humanização ao nível das AVDs, das atividades de vida diária, ter um cuidado na apresentação da alimentação,
os olhos também comem e começa logo realmente pela apresentação e preparação e empratamento das refeições que devem ser asseguradas, quer seja na qualidade ou quantidade nutricional aos utentes, são práticas humanizadas, com dietas equilibradas também face às necessidades identificadas. E também no momento de distribuir as refeições não basta distribuí-las, devem ser acompanhadas. Estamos a falar de pessoas que têm mais dificuldade, que alguns estão fragilizados e a hora das refeições, muitos deles nem tocam na comida se não forem acompanhados. Por isso esta hora deve ser uma hora acompanhada, apoiada, tornando-se num momento agradável, desejado, e que muitas das vezes é um momento único de socialização, em que se levantam da sala de estar, utentes que não gostam de participar nas atividades, mas que no momento de ir para o refeitório convivem com os seus companheiros que estão à mesa. E é neste ambiente que devemos também estimular a esta participação, a uma troca agradável de palavras, um toque, um cuidado pessoal e humano. Também ao nível da higiene, é fundamental para o bem-estar dos utentes os cuidados de higiene, consoante as necessidades de cada um e os hábitos, naturalmente, respeitar estes hábitos e dotar este momento do respectivo respeito, não expondo demasiado os utentes, não fazendo os tais comentários pessoais, fazer a equipa realmente reservar-se ao nível da preservação da intimidade e manutenção da privacidade. É um trabalho diário, contínuo, que não é isolado e que, para atingirmos esta humanização dos cuidados, as instituições devem apostar na formação e sensibilização dos profissionais a todos os níveis, começando já nas escolas, formando para a ética, para a deontologia, haver uma consciencialização para que nunca se descure esta parte da humanização, que deve ser complementada pelo zelo e pelo brio profissional. Outro elemento fundamental para as práticas humanizadas nas instituições passa pela comunicação, retroalimentação, feedback constante com as equipas, comunicação com o utente, comunicação com as famílias, comunicação entre equipas técnicas, clarificando uma linguagem que seja simples, de fácil compreensão por todos, com procedimentos que sejam claros, compreendidos, e também na própria comunicação ao utente relativamente aos atos mais simples de cuidar, comunicar o que se vai fazer, como se vai fazer, por que se vai fazer, não é de uma forma abrupta chegar sem uma explicação cuidadosa e iniciar um processo de prestação de cuidados. Não deve ser assim. Depois também a multidisciplinaridade, que é cada vez mais importante, e também recordo da apresentação da colega na última sessão apresentada, que falava sobre isso, sobre o ganho que trouxe à equipa na multidisciplinaridade, na diferença que teve na partilha com outras instituições, que assim começou com colegas da área da psicologia, da área da animação sociocultural, que devem realmente constituir uma mais-valia no sentido de melhorar os serviços. E destas equipas técnicas, lá está, devemos integrar a família, o utente, também ao nível da espiritualidade, aquele que é o seu guia espiritual, o padre, o pastor, e devem todos fazer parte desta troca de informações que permita tirar melhores conclusões e conhecimento daquele que acolhemos. Acolher nessa equipa tanto o utente como os seus familiares e proporcionar apoio a todos eles. E isto faz parte do processo de humanizar. O cuidador, seja
em que dimensão que quisermos falar, deve compreender as necessidades do outro, estabelecer uma relação íntima, humana e empática, de resto já falámos sobre isso, mas também deve atuar como empoderador, permitir e facilitar a descoberta do potencial que o utente tem, muitas vezes está encoberto, muitas vezes, lá está, na dinâmica das rotinas do dia-a-dia, sobrepomos às capacidades que o utente ainda faz e devemos fazer o contrário, é estimulá-lo a fazer aquilo que ainda consegue fazer, fortalecendo desta forma a sua autoestima. Entender, antes mais, que a segurança de uma pessoa cuidada é importante, para promover a autonomia, e antes de realizar uma atividade, pensar nas consequências da mesma, que muitas das vezes podemos estar a promover a dependência. Portanto, é fazer precisamente o contrário, é ajudar naquilo que não se consegue executar, incentivar a fazer aquilo que consegue realizar sozinho. Não é estar a admitir-nos do ato de cuidar, mas estar a empoderar e reforçar e premiar essa autonomia. O cuidador deve também ser confiável e confiante, de modo a que não se quebre a confiança entre as partes. Se assumimos um compromisso e quando o assumimos, ter a consciência que é para cumprir. Porque se falhamos naquilo que é um compromisso, dificilmente voltamos a ser credíveis e acreditados. E também devemos confiar também naquilo que é a nossa capacidade de cuidar. Ao cuidar, dar tempo, prestar atenção às capacidades, ser persistente, ter presente que nem sempre as mudanças acontecem de uma forma que se deseja, são lentas, mas são conquistas, são mudanças, são conquistas. Respeitando então estas necessidades individuais de uma forma integral, procurando manter sempre esta sensibilidade na arte de cuidar. O porquê? Diariamente confrontamos com o sofrimento humano e de alguma forma vamos ficando às vezes blindados e é uma forma também de defesa, tornando-nos os nossos procedimentos uma mera rotina. Daí a necessidade de estarmos conscientes e permanentemente alerta daquilo que é o cuidado. Nunca se esquecer de chamar utentes pelo nome, utilizar um tom de voz calmo, mas de forma a ser ouvido. Também sabemos que eles têm dificuldades decorrentes do processo de envelhecimento, alguns. Olhar para o rosto do paciente de uma forma direta, quando se fala com ele, dirigir-lhe a palavra, sempre que se aproximar do mesmo, abordar o utente de uma forma atenciosa, mostrar respeito. Com tudo isto, não podemos também desvalorizar o respeito que o prestador de cuidados tem pela sua ação interhumana, especialmente naqueles que trabalham nesta área, na área do setor social, na área de saúde, que continuamente estão expostos a momentos de grande tensão emocional e outros, e que, de alguma forma, precisam de uma grande resiliência, de suporte psicológico, aqui ao nível das equipas técnicas e das direções técnicas devem ter presente realmente estes fatores de suporte que devem dar às suas equipas, de burnout dos mesmos. Saímos de um contexto, se é que saímos de um contexto pandémico que esgotou muitos profissionais, e a ajuda pode e deve vir inicialmente da equipa institucional. E, antes de ser um excelente profissional, devemos começar, efetivamente, por ser um bom ser humano. Meu padre Ricardo, quer fazer as honras? Microfone. Faltou o micro. Obrigado. A dimensão social que a todos toca, mas depois também estamos hoje e vivemos um momento em que nos despedimos de um homem de quem muito se falou e que está numa dimensão empresarial, mas também precisamos de saber que todas as formas em que vivemos e em todas as atividades
a dimensão da humanização está presente. E por isso, olha, hoje permitam quase em forma de homenagem aquilo que o Rui Nabeiro dizia, uma coisa que nunca dispenso é olhar para as pessoas. Gosto de saber qual é a origem, quem é a família, de quem é filho, de quem é neto, com quem está casado. A pessoa nunca é pessoa só por ela. E se nós entendermos isto também com as pessoas que estão connosco, com as suas histórias de vida, então também percebemos todos que queremos ser mais humanos e queremos ser excelentes pessoas a cuidar de outras pessoas que nos são confiadas e para quem trabalhamos e a quem damos também o nosso cuidado. Por isso, quem ama, cuida, e por isso, olha, será com amor que havemos de viver a nossa vida e será com amor que havemos de cuidar uns dos outros. Então vamos dar aqui um espaço para poderem colocar alguma questão, se assim entenderem, os participantes, ou abordar alguma situação que tenham nas vossas instituições, alguma partilha. Eu agradeço. Bom, da minha parte, agradeço a paciência, mas eu não falei muito, mas a doutora Patrícia falou e falou muito bem e creio que deu uma boa ajuda. Por isso, estamos na mesma equipa, não me fica bem dizer, mas ela aceitou o desafio e por isso não desperdiço a ocasião de agradecer. Obrigado, doutora Patrícia. Muito bem, Patrícia. Obrigada a todos e obrigada, Padre Ricardo, por me estimular constantemente a transcender-me. Vamos parar aqui a partilha. Não sei se algum dos participantes quer intervir. Doutora Teresa Costa, não sei se quer também ajudar aqui algum... Sim, sim. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao Sr. Padre Ricardo e à Patrícia, porque efetivamente e perdoem-me ser quase que tendenciosa, mas esta foi realmente o momento que ao longo destas semanas mais me tocou. E tocou-me por variadíssimos aspectos, porque eu sou uma mulher do social, porque eu conheço muito bem as instituições e porque quando pensamos neste tema, aqui na União, pensamos logo no Padre Ricardo. E tanto o Padre Ricardo como a Patrícia abordaram aqui coisas muito, muito importantes. A dada altura falava-se da importância da formação. A formação que é tão essencial. Eu há muitos anos que digo isto, tenho tido o grato prazer de ir a muitas instituições dar formação e também eu falo muito nisto, a formação na prestação dos cuidados, na comunicação, no cuidado que todos nós temos que ter na comunicação, a formação em como cada um de nós pode e deve potenciar a alegria e a serenidade, porque quem trabalha com públicos, com os nossos mais velhos, sabe bem a importância disso. E a Patrícia focou aqui uma coisa muito importante, que eu também tenho falado ao longo destes anos nas instituições, que é o momento em que antecede a prestação de qualquer cuidado. O podermos explicar, quase que a obrigação, e a obrigação mesmo de explicar, antes de irmos prestar o cuidado, o que é que vamos fazer. Porque eu costumo dizer, não é por sermos mais velhos que perdemos a nossa individualidade, bem pelo contrário, até na minha perspectiva ganhamos-la mais, e portanto o explicar o que é que vamos fazer
o pedir permissão para fazer, porque o corpo é de cada um de nós, não é? E, portanto, nós ninguém pode tocar na outra pessoa sem pedir permissão e sem explicar. Também há outra questão que eu gostava aqui de referir, que é todos nós temos que praticar muito a paciência, e eu falo nisto porque quando vou às instituições, às vezes as colegas dizem-me: ai, mas é preciso termos muita paciência, porque estamos muito cansadas. É verdade, tudo isso é verdade e eu compreendo isso perfeitamente, mas se alguma vez, e costumo dizer, se alguma vez virem que lhes está a faltar a paciência, façam só um pequeno exercício. Coloquem-se sentadas naquelas cadeiras ou naquelas camas e pensem na forma como gostariam de ser tratadas e garantidamente que lhes virá logo mais um bocadinho de paciência. Portanto, eu gostava aqui também de, se o Padre Ricardo me permitir, de dizer em primeira mão que nós vamos iniciar um período de oferta de muita formação às nossas instituições. Estamos a preparar aqui um questionário que vai ser enviado para que todas as colegas, todas as técnicas, todas as direções possam efetivamente dizer-nos quais são, ao nível da formação, o que é que acham que é mais necessário para que nós, União Distrital, possamos oferecer cada vez mais formação, porque é muito importante, agora que se fala tanto na humanização dos cuidados, nos maus tratos que nós ultimamente temos visto e que a todos nos magoam tanto, é muito importante termos recursos humanos capacitados, cada vez mais humanos e mais sensíveis. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa. Não sei se temos alguma questão, alguma partilha mais? Senhor Padre Ricardo? Bom, deixa-me só partilhar. Eu tive no presente, sou também capelão hospitalar, no Médio Tejo, em Torres Novas, e foi nesse âmbito que procurei mais. E fiz uma pequena formação em Madrid, nos Padres Camilianos, é a mesma escola de humanização em saúde. E uma das partilhas que eles fizeram connosco, participantes, foi mostrar as suas estruturas para pessoas idosas, os seus lares residenciais. Claro que é um nível que muitos de nós não conseguimos chegar até ele, mas a forma como eles cuidavam dos idosos era, no fundo, colocá-los num ambiente muito similar àquilo que era a sua vida. Porque se eram agricultores, tinham o espaço da agricultura. Se vinham da indústria, tinham lá as suas maquinetas. Ou seja, percebemos que no fundo é cuidar, mas dando segurança, dando dignidade, dando qualidade de vida no tempo em que as pessoas, pelas suas fragilidades, já têm tantas dores, mas que ao menos o cuidado lhes traga coisas boas. E nesse sentido, creio que todos podemos aprender. E completava só, agora também, no que a Teresa nos dizia, e desculpem este fórum, mas vamos estando na UDIPS a aproveitar também todos os caminhos, e por isso NERSAN apresenta-nos formação, mas também outras entidades, e por isso haverá novidades para podermos ajudar e beneficiar no fundo, destas parcerias, destes acordos de colaboração
que nos ajudam a fazer mais e melhor. Porque ninguém pode dar o que também não tem, e por isso nós procurarmos mais, certamente daremos mais. E hoje, creio que foi uma boa, hoje, e esta iniciativa no âmbito da NERSAM e da Feira Social, creio que é uma boa ajuda para todos melhorarmos os nossos cuidados e para sermos pessoas melhores, capazes de cuidar melhor. Foi realmente uma sessão muito útil e os testemunhos muito proveitosos para todos, com certeza. Agradeço em nome da NERSAM ao Sr. Padre Ricardo e à Doutora Patrícia, e voltamos a encontrar na quinta-feira para mais uma sessão, e estejam ao dispor. Estamos ao dispor de todas as entidades e de todas as questões que possam surgir. Está um breve inquérito no chat, se quiserem preencher. E até breve. Obrigada pela atenção. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.